Então, olá pessoal, bom dia, boa tarde ou boa noite para quem está prestigiando aqui o nosso curso. Eu sou o professor Diego Martinez, estamos aqui com o professor Rafael Simirro. Nós vamos começar hoje, então, esse nosso curso gratuito, as 3 etapas da preparação, tá bom? Então, como é que vai funcionar esse nosso curso? São praticamente 3 aulas. Na primeira aula a gente vai falar do início da preparação. Você que vai fazer um concurso público, estamos usando aqui como exemplo as carreiras militares, a ESA ou a SPSEX, mas como a gente já anunciou, para qualquer concurso público está valendo. Então nessa primeira aula a gente vai falar principalmente de motivação, né? Início da preparação, tá bom? Na segunda aula a gente vai falar sobre durante a preparação, os erros que você não pode cometer quando estiver estudando para concurso, são fatais. E na terceira aula a gente fecha o estudo, né, o nosso plano aqui, que é dizer para você, no final da preparação, como que você tem que chegar pro dia da prova. O que você tem que ter adquirido durante sua preparação, para você poder mensurar se a sua preparação foi eficiente, foi eficaz ou não, tá bom? Então a gente vai começar a falar, nossa aula hoje trata bastante sobre motivação. E para tanto, nós vamos responder 5 perguntinhas que tá lá no e-mail que vocês receberam, sobre os tópicos que nós vamos bater aqui na aula de hoje, eu e o Rafael, numa forma o mais informal possível, para que você possa se identificar também. Vocês vão ver que vocês serão mais um caso semelhante ao nosso. Vamos contar um pouco da nossa história aqui e da experiência adquirida na formação de alunos, tá bom? Vocês vão ver que vocês vão se identificar com bastante do que a gente vai falar aqui. Então a primeira pergunta é o seguinte: por que vale a pena passar na SPSEX e na ESA? Mas não significa necessariamente esses concursos. Se você vai fazer Banco do Brasil, por que vale a pena passar no Banco do Brasil? Se você vai fazer PRF, por que vale a pena passar na PRF? Polícia Federal, por que vale a pena? Etc. Então a gente vai dar como exemplo aqui concursos que nós já fizemos, Sim. Já passamos, e aquilo que nos motivou para estudar, para valer para esses concursos, e deu certo com a gente e deu certo com dezenas de alunos. Vamos lá, Rafael, vamos começar? Vamos. O que vale destacar é isso aí que o nosso professor Martinez, aqui, querido Martinez, então, para quem não nos conhece, eu e o Martinez somos conhecidos, velhos conhecidos da escola. Então, a nossa maior motivação partiu lá dos bancos escolares, é aquela hora em que todos que estão assistindo aqui, né, aquela hora que a gente pensa, o que eu vou fazer da minha vida? Para onde eu vou? Não tem muito destino. A gente sabe, né? A gente vem de uma escola tradicional aqui da cidade, a gente fez um curso técnico, não fez um ensino médio, né? Então, já tivemos as matérias, as disciplinas que geralmente iriam cair nos concursos depois, né? Começamos com esse a gente primeiro obstáculo. Já começou com o obstáculo de não poder não estudar as matérias certas na escola, né? E nós éramos colegas no ensino médio, né? No terceiro ano lá nós decidimos, vamos fazer um concurso aí, sim, vamos dar jeito na vida, né? É aquela hora que na época só os meninos podiam fazer a ESA, né? Então sim. Hoje já as gurias podem fazer. Então a gente, né, se olhou e agora o que a gente vai fazer? Termina o ensino médio, né? A nossa meta era o quê? Esperar servir o exército de repente, né? Sim, era o serviço militar obrigatório, caminho. mas a gente já tinha aquele contato com a ESA, né? Pela cidade, pelos amigos. Por alguns exemplos, é muito importante alguns exemplos. Os exemplos arrastam muito, né? Então, na minha rua, o Diego também teve exemplos na família, exemplos na rua de amigos da gente que tinha ido para a ESA, né? A ESA pra gente era algum lugar fora do planeta, era né? O top. Pô, tu vai passar numa prova, vai para Três Corações em Minas Gerais. Né? Minas Gerais a gente conhecia só pelos livros, e né? Eu me lembro que nós nos formamos em 99, né? Sim. E estudamos juntos. Nós éramos colegas no ensino médio, fizemos técnica e administração da empresa, só víamos disciplinas técnicas, contabilidade, mecanografia, nem existe mais, direito, economia, e aí nós tínhamos barreiras a enfrentar, ou vestibular, que praticamente o que a gente estudou não ia nos ajudar muito, ou concurso. Então, por que escolhemos a ESA? No meu caso, eu decidi no 2º ano do ensino médio. Eu decidi, não sei exatamente quando tu decidiu, mas acho que foi por aí, no 2º ou no 3º ano.
Eu me lembro que eu comprei uma apostila pelo correio da Padre Hells. Sim, Uma apostila. Instituto... Demorou um tempão pra vir uma apostila Na lá. época era tudo muito difícil. Era tudo difícil. E a gente não tinha nem noção como é que eram as matérias. Eu me lembro que era ensino fundamental, a ESA ainda. Caía matemática, português, história, geografia, química, física e biologia. O cenário que mudou hoje não é assim, né? Sim. E caía na redação. E a gente não tinha nem noção, cara. E a gente achou, como eram alunos, tanto eu quanto o Rafael, me lembro, éramos alunos medianos, cara. Né? Até era considerado, tirava nota mais ou menos ali, né? Tava na escola pra... Como quase a maioria, né? A maioria lá, né? Passageiro da agonia, cara. Colégio, o cara não estuda nada. E quando eu olhei a prova, assim, comecei a olhar a prova, primeira vez, primeiro contato, cara, como eu não sabia nada, cara. Sim, é o primeiro fator motivacional, né? Eu sempre gosto de abordar isso, de chegar assim, ó, eu não sei. Admitir que precisa conhecer, precisa correr atrás, né? Então essa motivação vai te alavancar pra frente, né? Chegar no nível de humildade e dizer, eu não sei. Eu vou ter que correr atrás da máquina. Eu vou ter que estudar. É. Se eu quiser isso realmente. Eu, graças a Deus, assim, eu tive a sorte de perceber isso muito cedo. A gente fez um cursinho na época, estudamos juntos, no cursinho também. E nas primeiras aulas eu já percebi que, era um abismo do que eu precisava saber. Sim, para o que era cobrado, né? Matemática, hoje somos professores, o Rafael, ministro de História e Geografia, o ministro de Matemática. Mas na época era um desafio imenso, assim, o professor falava em fórmula de Bhaskara, eu já tinha ouvido falar daquilo, Sim. mas o tal do delta, do discriminante, na primeira aula eu já tive um impacto imenso, então eu já tive a noção que eu teria que mudar muito, estudar para valer, porque no fim valia a pena. Rafael, eu acho que o objetivo dessa primeira pergunta, a gente tem que tentar mostrar para o pessoal por que, por exemplo, na ESA vale a pena. Por que a gente decidiu? Por que a gente decidiu? Vamos fazer a ESA e não vamos fazer faculdade. Porque uma galera dos nossos colegas decidiu, vamos fazer faculdade. E alguns outros colegas, né? Outros colegas também tentaram, outros são sargentos também, passaram daquela nossa turma. Por que nós decidimos a ESA? Eu vou dar o meu exemplo, por exemplo. Eu tinha um tio que era sargento do exército e da família, todo mundo tinha um orgulho imenso do meu tio. E todo o nosso bairro, comunidade pobre ali, né? E eu era bem pobre mesmo, por muito tempo a minha mãe me sustentou com salário mínimo ali, eu e a minha avó. Então não tínhamos muitos recursos, né? Era um básico, nunca nos faltou nada, mas era o básico ali. E a ESA era um retorno muito compensador em pouco tempo, né? Hoje é um pouquinho mais, mas ainda o custo-benefício vale muito a pena, com né? certeza, né? Então, Com 18 anos tu fazia a prova, sim. 18 para 19, a formação era 10 meses, em 10 meses tu saía sargento do exército com um salário razoável, muito bom, com tudo que o exército tem para oferecer, que começa por toda alimentação, tu nunca vai passar fome no exército, tu nunca vai... Problema de moradia tu não vai ter no exército, na pior das hipóteses tu mora no quartel Laranjeira, plano de saúde, odontológico e uma série de benefícios que a carreira tem. De um lugar, precisa de um troco melhor, tu transferido 3 anos, vai para um lugar, que é o meu caso, né? O Diego Martinez foi sargento do exército, nessa época que ele estudou, a gente estudou junto, ombreou cursinho junto, né? E no período ele foi aprovado. Por um detalhe, e eu fiquei majorado, né? Pra quem não sabe, majorado é o suplente, né? Vulgarmente conhecido como suplente, mas e foi o único suplente daquele ano, né? No ano 2000. Fui o único da cidade a ficar suplente e fiz todos os testes com ele, saúde... os testes físicos, e eu fiquei assim, né, vai chegar minha hora, né. A diferença da nota final do Rafael pra mim foi meio foi coisa muito meio pouca, ponto, né. Mas acabou não dando certo, ele foi pra ESA, acabou indo pra ESA, em Três Corações. 2001 isso, 2001. Né, a gente fez a prova em 2001 fui. Né, se formou, fez em 2001. Curso de artilharia. Isso, consegui voltar pra minha cidade, é uma coisa... Excelente, né? Às vezes tu mora numa cidade do interior, mas tem quartéis na tua cidade, tu pode escolher uma arma que permita isso acontecer. Eu escolhi artilharia, na época da nossa cidade, comigo veio 5 colegas pra cidade, então, até se escolhesse cavalaria, muitos cavalarianos da minha cidade vieram comigo, sim. Então foi ótimo. Sim.
E isso me motivava muito, né, Rafael? Sim, porque eu sabia, porque eu já conhecia pessoas que tinham passado, tinha uma situação financeira muito boa. No passado, ainda na época dos meu tio, meus parentes, ainda o salário dos militares ainda era melhor, ainda era em torno de 10 salários mínimos, tá? Mas o exército tem se tá aos poucos aí. Sim, A carreira novamente, a perspectiva é promissora para a carreira, né? Sim, é uma carreira constituída, né? Claro, tu entra sabendo da tua carreira, não as é algo possibilidades. vai ter possibilidade. Ela nunca privatizar. Ela não tem uma tranca, alguma coisa que vai dizer assim, ó, a partir de amanhã as transferências acabaram. A partir de amanhã o credenciamento linguístico para te concorrer a um curso no exterior vai acabar. Pelo contrário, desde que eu entrei no exército, eu estou há 16 anos, né? Eu sou militar da ativa, ainda sou segundo sargento da Arma de Comunicações da turma de 2004. E o credenciamento linguístico, tu conhecer línguas, idiomas no exército, nunca foi tão valorizado como agora. Pela quantidade de curso no exterior e não se consegue ter gente habilitada para ir. Né? Eu comentei com meus alunos essa semana que eu fiz a prova essa semana. Né? Até comentei contigo, né? Fiz a prova essa semana, né? Numa eu fui mal, a outra eu fui bem. Sim. Então... tem mais esse fator, é um incentivo, né? Quem é que não vai... Qual é o instituto, qual é o trabalho hoje, por mais que tu faça a faculdade, que vai te custar muito, para quem não tem grana, é muito difícil fazer uma faculdade. Era o nosso caso, a gente não ia parar num banco de universidade, porque não tinha como pagar uma faculdade. Cara, era fazer uma faculdade de Direito, né? Sim. Mas como que eu ia fazer uma faculdade de Direito, né? Na minha cidade, na época, isso em 2001, né? Não tinha faculdade federal, né? Até hoje não tem federal aqui na nossa cidade. E mesmo uma federal, ela precisa... E as públicas eram caríssimas, Sim, né? Como é que tu vai te deslocar para morar? É todo um custo, né? Tu não tá trabalhando, tu vai para uma federal. E a ESA, cara, eu vou contar para vocês, assim, nosso pessoal aqui do presencial sabe bem, né? A ESA me proporcionou, com 19 anos eu passei, me formei, voltei para a cidade. Primeira coisa que eu fiz foi comprar um Ray-Ban, um carro e uma pistola, cara. E eu ia pra faculdade de pistola, pagando embuste, com porte de arma. Era um retardado, mental. Mas eu fiz essa cena aí. Essa cena, né? Hoje jamais. Esse cenão. Mas fiz isso, né, cara? Eu pagava embuste e não sobrava dinheiro, porque depois isso é pra uma outra história. Tu tem que saber também administrar o dinheiro. Eu gastei tudo de cara. Mas era assim, eu pinto no lixo, né, cara? Era o pinto no lixo. Tu acaba tendo, né? O exército vai te dar essa noção. Tanto quem vai pra ESPA SpaceX sai com isso, né? É um menino com 19 anos ganhando um salário que muito pai de família não ganha na atualidade, na realidade brasileira. Cara, com universidade, formado, pós-graduação, mestrado, muitas vezes não consegue um salário desse. Mas todos os benefícios que a carreira oferece. Eu sabia disso, eu sabia de tudo isso, isso me motivou muito. E hoje mudou muito, e hoje eu acho que mudou para melhor. Hoje, por exemplo, nós estamos dando aqui um exemplo, falando em motivação agora, porque você vai prestar concurso, qualquer concurso, tu tem que querer muito, meu amigo. Primeira coisa, tu tem que querer. Se tu não quiser muito, dificilmente tu vai passar. Tu tem que ser muito sortudo, meu amigo. Então, todo mundo que passa na ESA, no Banco do Brasil, na Polícia Federal, qualquer concurso, tem que querer muito, tem que sonhar com aquilo. Então, a gente está falando disso, que nos moveu na época como exemplo próprio, e também outros alunos vão falar também, para mostrar para vocês que a primeira coisa é tu querer, né, cara? E eu queria muito passar na ESA, era o meu sonho, Deus me permitiu realizar esse sonho, né? E tudo deu certo, né? Eu passei a ter uma renda que me propiciou, voltei para minha cidade, fiz faculdade de matemática, pude pagar minha faculdade, tranquilo, sem preocupação. Aí sim fez a faculdade. Estudei com calma, cara, estudei assim tranquilo, sem aquela pressão da pessoa que está desempregada, né? Tendo um padrão de vida muito bom, me permitiu... Fiquei 16 anos no Exército, não tenho uma vírgula para reclamar do Exército, só tenho a louvar, e eu faço isso para os nossos alunos, né? Sim. Por outros motivos. Acabei fazendo outro concurso também, me deu experiência para passar em outro concurso, para transmitir para os nossos alunos, né? Hoje, atualmente, sou servidor aqui do estado do Rio Grande do Sul, mas todo o tempo que eu fiquei no Exército foi um grande aprendizado, tudo valeu a pena, né, cara? Todo o aprendizado lá. Então a gente acha, né, Rafael, tu vai complementar agora, que sem a motivação inicial, sem ter o motivo para estudar, porque para te passar tu vai ter que estudar, mas tu tem que ter motivo para isso. Sim. E isso tem que te mover, tem que fazer tu sair da inércia, meu amigo.
Com certeza. Tu não sai do lugar. Então a gente tá falando aqui, pô, e na SpaceX então, né, cara? Se na ESA vale muito a pena, imagina na SpaceX, cara. Na SpaceX tu vai ser novinho, aspirante oficial, vai chegar lá, tenente-coronel, talvez, muito provavelmente a coronel e quem sabe general, se tu for um dos melhores em todas as formações que tu for fazer, bem novinho, né? Vai conhecer o Brasil inteiro, vai ter um salário bom, né? Não vai ficar rico nem na ESA, nem na SpaceX. Nem na SpaceX, muito menos na ESA, tu vai ficar rico, mas com certeza tu vai ter uma vida digna e vai poder dar uma vida digna pro teu filho. Então a ESA, assim, e a SpaceX, aqueles que visam lá em cima, miram no alto, faz a SpaceX. Claro, o chão é bem mais duro, o concurso é bem mais complicado, né? A gente vai falar um pouco disso agora, mas o retorno também é excelente. E aqueles que têm pouca nível financeiro, como era o nosso caso, né, Rafael? Eu me lembro, a gente era o tudo ou nada, né? A gente é da turma, foi da turma do tudo ou nada. O Martinez foi contemplado pelo tanto que estudou, foi naquele ano 2001. Eu acabei indo sendo aprovado em 2003, depois de ter essa aprovação, né, do balde de água fria, de ver eles partindo e eu não poder ir. E aí, da onde eu tirei mais motivação ainda, né? Aquilo eu acabei, né? Foi um baque, eu fiquei extremamente triste, abalado. O nosso padrão era muito parecido, né? A gente estava muito semelhante, simulado, tudo, e muita gente estava tudo no mesmo nível, com condições de passar. Sim. E na prova é um detalhezinho, e não sendo aprovado na primeira instância, e que foi o bom do Martinez, que ele acabou vendo não vivenciou outra parte, ele saiu, passou e foi pro exército, e venceu o exército, foi pro outro concurso, né? Eu fui para, vamos dizer assim, para aquele lugar, voltei pro lugar do zero sem ter nada e nada, e salve-se quem puder, entendeu? Então eu fiquei 3 anos no salve-se quem puder, naquela pior situação de que, assim, a ESA ficou quase que inatingível. Por quê? Porque eu tinha que trabalhar, eu tinha que estudar. O lugar onde eu fui trabalhar me exigia estar no banco universitário, obrigatoriamente. Entendeu? Foi um lugar, eu trabalhei numa instituição financeira por quase 3 anos. Sim. Também não tenho nada a reclamar, também foi ótimo, foi excepcional. Eu amadureci muito, cresci muito. Só somou, só vivenciei bem. Em Martinez, eu fui trabalhar num lugar que eu ganhava igual um terceiro sargento. Sim. Eu ganhava igual um terceiro sargento. Porém, eu não tinha estabilidade. Eu não tinha dignidade de trabalho. Não tinha aquela qualidade de vida. Qualidade de vida, tu entendeu? Era a pressão da iniciativa privada me corroendo. Eu já com os meus 18 anos, 19 anos, um guri ainda, mas com uma sobrecarga, uma pressão muito violenta, claro, de metas e que, assim, mexeram comigo, fizeram com que eu amadurecesse e pensasse assim, eu já estudei para ESA, eu vi que você sargento seria muito bom ter a experiência do exército, e eu sempre, um pouco diferente do Martinez, que sempre quis vir para casa, eu sempre quis ir embora de casa, entendeu? E isso e a ESA também é um motivacional. Para isso. Olha, né? Que é tão interessante. Pouco que eu saí foi do quartel. A carreira do exército, ela é tão legal que ela vai te proporcionar 2 coisas, cara. Tu quer vir para casa, tu vai dar o teu gasto total para ir para a arma certa e escolher a cidade, sair com uma nota boa e voltar para tua cidade. Ou também estudar, ir para a arma certa que tu quer e chegar lá e quando a gente forma, que são aqueles 130 alunos, olha pro quadro assim, eu sou o 5º a escolher, vou para onde eu quiser. E depois que tu for para aquele lugar, né, a riqueza que o exército te dá em conhecer o Brasil não tem valor. Eu conheço lugares no Brasil que pessoas que têm salário de 15 vezes mais que eu não conhecem. Não conhecem, não vivenciaram, não conhecem. Até porque a pessoa tem capacidade financeira, mas ela dela não dá o trabalho dela não leva ela para lá. Não dá trégua. Tu entendeu? Então, quando eu fui servir na divisa do Goiás com Mato Grosso, Martinez, eu saía da guarda domingo e colocava uma caixa de isopor no meu carro e eu ia tomar banho no Araguaia. Sim. Eu ia pra praia do Araguaia, tu entendeu? Tem gente que faz isso em Natal. Tem cara que junta dinheiro em Brasília pra ir pra lá, pra praia do Araguaia.
cara tem que trabalhar num mega emprego em Brasília, tudo mega, Sim. pra tirar 20 dias da vida dele, E olha pra lá. ir tomar banho nas águas termais da Barra do Garça, lugar que Sim, eu adoro. Adoro o Centro-Oeste, né? É um lugar que eu tenho um apego gigante, amo o lugar, né? E eu fazia isso por hobby, tu entendeu? O exército foi que me proporcionou isso aí, cara. Eu, na nossa condição, quando que eu iria fazer aquilo? Nunca. Então, isso foi um baita motivacional. A ESA foi um mega motivacional. Assim como quando eu quis vir para casa, aqui estou. Eu voltei para a cidade natal, ótimo. estou aqui próximo de casa, próximo dos amigos. Então, tu que ele falou, Martinez, tem que te enxergar sargento, quem for fazer ESA. Quem for fazer SpaceX, tem que se enxergar oficial. Eu vou estudar até sair oficial do Exército. Faça isso para qualquer concurso e tu vai ter o sucesso. Pode apostar. Excelente, excelente, cara. É isso aí então, gurizada. Então esse era o nosso primeiro tópico. Você tem que achar um caminho, achar uma motivação interna aí para estudar para concurso. Se tu começar sem motivação, fazendo como terceira opção, vou estudar para concurso, dificilmente tu vai passar. Tu tem que sonhar aquilo ali, sonhar diariamente, senão tu não consegue. Sim. Então, todas as vezes que eu fiz concurso e que eu me coloquei na posição aí de candidato, eu dei o máximo que eu pude. E eu sei que hoje em dia, cada vez mais, a concorrência só aumenta. É isso aí, meu amigo. Se tu não achar ali os fatores importantes, tu não vai conseguir, tá bom? Verdade. Então vamos passar para a próxima, senão... Vamos lá. A segunda questão que nós temos que falar para vocês aqui, não só da carreira militar, que estamos usando apenas como modelo, estamos usando ESA e SpaceX como forma, mas você vai usar aí no concurso que você estiver mirando aí. Segunda questão, o que você precisa saber sobre o concurso? Então vamos lá. Tu já decidiu, sonha com aquilo, tem a motivação certa, tu quer aquilo para tua vida. Segunda coisa, agora tu vai ter que saber como é que é o concurso, meu amigo. O que tu tem que saber sobre o concurso? No que tu vai te meter. Então, o que tem que saber sobre o concurso? Primeira coisa, né, Rafael? Se eu vou fazer um concurso, se nós vamos fazer um concurso, vamos dar uma olhada no edital, né? Sim. Edital aberto, tu já tá errado, meu amigo. Deixou sair o edital para estudar, tu tá na estatística, tu tá na massa. Isso aí é 95%, 98% da massa que vai conseguir... Pouquíssima gente vai conseguir a aprovação disso aí. É aquele que vai pagar a inscrição do concurso para ele pagar a banca, né? Pra banca se pagar. Não vale a pena? Infelizmente, Até vale, né, cara? O cara assim, não vale a pena? Até vale, cara. Vale, vai lá, tu vai pegar uma experiência, tem uma chance pequena, pode ser. Irrisória. É raro, mas pode ser, mas não é a regra, né? Sim. A regra é estudar com antecedência. Se não sair o edital, que bom, tu pega o edital anterior, tu pega a tendência da prova, né? Isso é muito anunciado, os meios aí de comunicação, redes sociais, tu fica sabendo qual é a provável banca, se o concurso já foi autorizado, né? Vamos pegar aqui o exemplo do concurso da ESA, a gente sabe quem é a banca, todos os anos. Sim. O manual do candidato tem poucas alterações, esse ano tivemos uma alteração razoável com a disciplina de inglês, sim, né? Bem Nós aqui no curso estávamos preparando o pessoal já com antecedência, em janeiro começou as nossas aulas do presencial. Sim, claro, o inglês. Claro que ainda dá tempo ainda para o cara se preparar, tem gente que passa, mas com base no edital anterior, né? Então tu tem que olhar o edital do concurso. Lá no edital, o que tu vai ver de bom? Vamos pegar aqui um exemplo, ó, o manual do candidato da ESA. Depois o Johnny bota aí para vocês ficar melhor, mas acho que dá bem para ver ali. Então, o manual do candidato da ESA. Bom, eu vou fazer o concurso da ESA, já tem alguma noção, né, cara? Já ouvi alguém fazer, eu fiz a prova da ESA, cai português, matemática, história, geografia e redação. Já tem essa noção aí. E hoje todos, né, Martinez, hoje na internet, todos os editais estão na internet. Todos. Tu quer fazer o Banco do Brasil, tu acha o edital do concurso exterior. Na instituição e na banca. Quem é que vai fazer o concurso agora do Banrisul? Aqui no nosso estado teve o concurso do Banrisul. A banca foi FCC, né? Foi FCC, né, Guilherme? Do Banrisul. FCC, foi, né? Carlos Chagas lá. Acho que foi, né? Eu acho que foi. Foi. preparamos agora Foi, há pouco, FCC. dei aula pro pessoal, já não Fundação me lembro. Carlos Chagas. Fundação Carlos Chagas. Tu entra no site da Fundação Carlos Chagas, tá lá, Banco Banrisul. Tu entra no próprio site do banco, vai estar lá um link pro concurso, né? Então, aí tu olha lá o manual do candidato ou o edital propriamente dito. O Exército ainda é melhor,
o Exército pega o edital e transforma num manual do candidato. Sim, já é Deixa uma... mais fácil pro aluno Até olhar, porque né? ele tem uma regularidade. Quem for fazer o Exército, então já sabe que o Exército ele tem regularidade. É um muito concurso parecido, regular. muito parecido. Todo ano abre. Olha aí. Ficou algum ano sem ter concurso, Não, Martins? que eu saiba, Eu também. desde 2001, que eu fiz, e muito antes, a primeira prova dessa foi em 75, pra vocês terem ideia. Eu sei disso porque eu me preocupei e estudei com o tempo. Eu olhei as provas anteriores. Eu fiz prova de 75, cara. Era um monte de questão de matemática, de cada disciplina, bem mais que agora. Sim. Era um nível bom, assim, mais fácil, né? Mas era um monte de questão. Você ganhava no cansaço. Desde 75 até 2019, que nós estamos falando esse vídeo, Todos os anos. Sim. todos os anos teve. E às vezes muda um pouco o calendário, mas não é mudança muito significativa, não. Agora teve uma antecipação ano passado com esse nova modalidade de curso superior, né? Excelente, né? A ESA agora, tu sai da ESA com nível superior, tecnólogo em ciências militares. O da SPSEC já saiu, da AMAN, né? Se formava na AMAN, já saía antes bacharel em ciências militares. Agora o sargento formado, ele sai tecnólogo em ciências militares, concurso superior, cara. Tu faz o concurso, tu tá recebendo para estudar uma ajuda de custo na escola, tá recebendo, tu te forma, tu sai curso superior, que é um emprego garantido e Carreira. Cara, vale muito a pena, né, meu amigo? Pensa bem. Então aí, né, voltamos à primeira questão da motivação, voltamos para a segunda agora. Olha aqui, tu tem que olhar o manual do candidato, tu tem que olhar o edital do teu concurso. Tu tem que olhar lá, a primeira coisa que eu acho que o cara tem que olhar é a data da prova. Sim, pegar o exemplo da ESA aqui, ó. Exame intelectual, chegada no local do exame intelectual, dia 4 de agosto, a partir das 10 horas. Aí pra que tu tem que olhar primeiro a data da prova? Tu vai fazer um planejamento, né? Tu tem que fazer um planejamento para estudar. Tu não vai estudar de qualquer jeito, estudar a culha, né? Que nem diz o menino. Não vai estudar a moda Miguelão, né? O meu sogro se chama Miguel, não tem nada a ver com isso. É um ditado militar aqui, né? Então não vai estudar a culha, tu vai fazer um planejamento. E para tanto, tu tem que saber o tempo que tu tem disponível para te estudar. Né? O próprio exemplo, aqui o edital que tá para vocês aí é o desse ano, mas o planejamento aqui para se dar aula, né, Martinez, foi o manual do ano passado, que a prova foi no final de julho. Sim, deu 4 dias. Deu a diferença de uma semana ali, coisa, né, 6 dias de diferença, coisa de... Pra ver como bateu o planejamento. Como é muito próximo, então isso te ajuda e te ajuda muito. Depois eu acho que assim, Rafael, vê se tu concorda, depois tu vê a data da prova, bom, aí tu já sabe que hoje nós temos 110 dias para a prova da ESA. Certo? Tá lá no site. 110 dias, tá aqui no site, ó. Bem no início, da página inicial do site da ESA, fala lá 110 dias. Vou voltar uma aqui, ó. No site da ESA, ó. 110 dias, tem tudo isso aí. Pô, fazer concurso para ESA é mais fácil ainda porque tá tudo mastigado, cara. Tá. No site tem as provas anteriores, tudo mastigadinho. Abre lá o lado das provas anteriores, lá o ícone, ó. Tá bem embaixo, ó. Aqui, ó, lá, provas anteriores. No No nosso site tinha concurso também, nossa plataforma tem tudo isso aqui. Mas olha aqui, pô, estudar pra ESA é tranquilo. Então aqui, ó, 110 dias, tu já faz teu planejamento. Pô, temos menos que 4 meses, 3 meses e um pouquinho. Se tu inventou de agora, vou partir de agora, tô do zero. Então já 110 dias já divide isso aí. Faz teu planejamento dentro disso aí. E aí tu vai fazer teu planejamento, já sabe a data, já sabe o tempo que tu tem. Eu acho que a segunda coisa que eu olho, assim, quando eu vou fazer o concurso é o estilo da prova, como é que é a prova, é de múltipla escolha, é de certo e errado, quem vai fazer concurso CESP. O CESP adota as duas modalidades, certo e errado e múltipla escolha. Sim. Mas muitas provas do CESP, certo e errado. Quantas questões são? 120, já teve prova de 150. Tem aquele estilo CESP, uma questão errada anula uma certa. Sim. Teve algumas provas do CESP que uma errada anulava meia certa. Muda totalmente a tua estratégia para fazer a prova, né? Com certeza. Por exemplo, aqui da ESA são a prova. Como é que é constituída a prova? 36 questões pro geral, né? Combatente geral. Sim, e 4 questões. Na verdade, são 40 questões. 36, 2 de matemática, 2 de língua portuguesa, 12 incluindo história e geografia, sim, certo? 36. 4 de inglês, fecha 40 questões e mais a redação. Tem variações aí na saúde, né? E músico, né? Tem variações, mas em regra são essas 40 questões e mais a redação. Então tu já sabe como é que é a tua prova, é múltipla escolha. Isso vai influenciar na forma que tu vai estudar, até para te procurar questões para fazer. Tem peso, tem que ver se tem peso essas questões. Tem peso a questão? Tem alguma matéria que pesa mais que a outra? Exemplo, SPSEC. SPSEC, a prova da SPSEC,
a prova de português e matemática tem peso 2. Peso 2. Isso influencia muito. Na nota final lá vai dar uma diferença. Não, dá uma diferença grande. Tu tem que sair bem nessas disciplinas. Na prova da ESA, o que acontece? A prova de redação é muito importante. Sim. Porque são 4 questões, se tu olhar aqui no manual do candidato, como é que se calcula a nota, essas 4 questões têm o mesmo peso de 12 de matemática, de 12 de português, de 12 de história e geografia. Entende? Então, tem que saber o peso das questões, isso é importantíssimo. Tu sabe a prova, a data da prova, o tempo que tu tem, tu sabe o tipo de prova que é, as disciplinas que caem, o peso das questões, aí tu tem condições de pensar num planejamento, Sim, certo? Aí começa a. E a outra variar. etapa que tu tem que olhar, o que cai em cada disciplina, Sim. meu amigo. São vulgarmente lá as matérias e as bibliografias E que as são abordadas. bibliografias, cara, para a prova da ESA, SpaceX, mais até do que muitos concursos. Muitos concursos, até a bibliografia não é tão importante. Sim, a maioria, né, Martinez? É. Vem a matéria em si, não traz a bibliografia. Muitos né? editais e muitas bancas organizadoras não colocam a bibliografia. Mas a ESA bota a bibliografia aqui, cara, ó. Bibliografia, fonte bibliográfica. Então, para a prova de História e Geografia, é muito importante a fonte bibliográfica, né, Rafael? Total, porque muitas das questões vão vir ipsiliter de lá. Da fonte. Da né, fonte, direto da fonte, né? O ano passado a gente angariou uma questão né? aqui, né? Conseguimos uma anulação. uma anulação de uma questão, mas estava no arcabouço do livro, né? Estava lá dentro, sim. né? Escuso, escondida lá, né? E de lá foi que foi tirada a questão, né? Infelizmente ela foi um pouco mal elaborada e a gente acabou vencendo na anulação, que fez com que uma de nossas alunas estão lá, Sim, está lá vários. uma da nossa aluna. E muita gente aí no Brasil aí foi contemplado passou por causa disso aí todos os também. anos, porque a questão anulada salva Coloca alguns, lá. né, cara? Verdade. O que a gente tem de colegas e alunos que estão lá por uma questão que foi anulada, não é... Sim. Então continue dando margem para anulação, ESA. E a gente vai fazer. Os clientes ficam bravos aí com o pessoal. Então tem que conhecer as disciplinas e olhar lá o conteúdo programático. Eu botei aqui para vocês da ESA, ó. Olha o que a ESA fez esse ano com a gente na matemática. Espichou esse edital, né, cara? Não contemplava todos os tópicos do ensino médio, agora a ESA botou todos os tópicos do ensino médio. Por que será? Fruto das anulações aí, dos chorões. E né? também da própria... O do tecnólogo, nível né? superior, nível né, superior, cara? então tu vai sair de lá. Então, E cada vez que a gente questionava alguma coisa que estava fora do edital, a ESA dava uma aumentadinha no edital. Agora, por 2 motivos, né? Principalmente o motivo maior, porque o nível superior, né? Sim. Então botou toda a matemática do ensino médio, meu amigo. Então tu vai pegar um livro da bibliografia aqui, ó, por exemplo, Dante, Giovanni, aqui, Bongiorno, Iesi, e meu amigo vai ler o livro inteiro, cai tudo. Não escapa nada aqui de nível médio aqui da matemática. Português, a professora Miriam, acho que não teve muitas modificações, né? De geografia e história também não, né? Mas a gente sempre, né? A preparação, eu digo pro meu aluno, a preparação tem que ser para guerra nuclear, né? E chegar lá ser uma guerra de chumbinho. Uma guerra de bexiga com água. Uma guerra de tomate lá, igual na Espanha lá, né? A guerra de tomate. Travesseiro. Travesseiro de penas aí. Mas isso aí é uma máxima do exército, né? Sim. Treinamento difícil. E o combate vai ser fácil, né? Então a ideia é essa. E para preparação do concurso, molecada, não é diferente. Não é. É ou não é? Tu tem que moer, tu tem que destruir, ser preparado para pior das condições. Tem que se surpreender na prova. Tem que chegar lá positivamente. Tá ótimo. Né? E aí aqueles alunos que estudaram meia boca vão chegar e vão dizer assim, tava fácil, professor. Esse que só faltava estudar um pouquinho, professor. E aí, fiquei por 2, professor. Tu e 90 mil candidatos ficaram por 2. Ai, essa aí é difícil. Né? Meu amigo, se tu estudar pouco, meu amigo, se tu estudar médio, tu vai ficar por 1 ou por 2. Só que tu e toda a galera que não passou, né, meu amigo? Tem que passar e eu nunca vi alguém chegar, Martinez, eu rodei por 10. Não. Todo mundo que roda é por 1 ou 2. Ninguém roda por 10. Eu também, cara. Às vezes que eu rodei foi por 1. Estatística isso aí. Uma disciplina, Então tu olha lá as disciplinas, meu amigo, e pra te ver o que vai ser cobrado, o tempo que tu tem, e olha pra ti. Tu olha pra disciplina, cai matemática, português, história, geografia. Olha o conteúdo programático e olha pra ti. Aí tu faz uma abordagem interna. O que eu domino disso? Sim. Não domino nada disso? O que eu tenho dificuldade disso? Como eu vou me virar para estudar isso? O que eu tenho que dar prioridade? Outra coisa também que tem na ESA, que é critério de desempate.
concurso assim que tenha um número razoável de vagas, como essa, tem 900 vagas, por E exemplo. tem quase 100 mil inscritos. 100 mil inscritos. Meu amigo, que dá de empate tu não tem noção. Muito empate. Então tu ganha no critério de desempate. Tu vê lá quais disciplinas que são mais pesadas, que na hora do empate tu vai fazer a diferença. Nesse último concurso que eu fiz, mas não eram tantas vagas, mas eu empatei com 3. Ganhei no critério de desempate deles, nesse cargo atual que eu exerço. Sim. Então vale muito a pena, tu tem que olhar isso aí. E fazer o teu planejamento. Que será o objeto de outra questão aqui do planejamento. Mas, então, nós vamos considerar essa questão 2, né? Sim. O que você precisa saber sobre o concurso, vamos resumir aqui. Tu tem que olhar o edital do concurso, tu tem que dar uma olhada no cargo para ver se tu quer mesmo, né? Sim. Fazendo o O link que ele faz? Quanto ele ganha? Né? Vale a pena para mim? Eu vou ficar parado na cidade? Vou ser transferido a bel prazer da instituição que eu estou entrando? Realmente é o que eu quero. Muita gente vai para ESA e não é o que quer, né, cara? Lá toma noção, toma conhecimento que não é o que quer pra vida. Né, tem que fazer isso aí, né, cara? Hierarquia e disciplina é militarismo, a gente tá acostumado, né? Tem gente que se adapta tá muito bem, é o melhor dos mundos. Tu viver sob os pilares, que é a hierarquia e disciplina, né? Tu vai receber ordens, óbvio. Cumprir a missão. Vai ter que ter organização na tua vida, vai ter que ser cumpridor de horário, né? Vai ser muito bom pra ti, porque tu vai aprender muito, né? Tu vai ver num ambiente que as regras são claras, né? Sim. Tem gente que não se adapta, tem gente que gosta não gosta disso aí, tem gente que acha que a disciplina em excesso não consegue trabalhar em equipe, né? Não, acha que vai ser centralizador. Dentro do exército, infelizmente tu não vai achar o teu lugar, porque tu depende de um monte, assim como um monte depende de ti. É uma corrente, né? O exército é uma corrente, tu é um elo da corrente, né? Um elo da corrente só. Depois de ter forma, meu amigo, muita gente depende de ti, acredita no que tá falando. Vai montar uma pista, os caras vão naquela pista lá com raiva. As experiências, e achando que tu tá confiando em ti, meu amigo. Tu vai fazer um cabo lá pra atravessar o cabo aéreo, o comando CRAL, o soldado vai confiar em ti. Sim. A família dele vai confiar em ti, então tu tem que ser responsável. Nas próprias também, né? A gente vai para algumas operações, concurso, né, cara? Qualquer concurso, né? O Diego, o Martinez aqui, não sei também como é que ele andou no exército, né? Mas eu tive a oportunidade de ser lobinho, né? Que é o mais moderno do quartel por muitos anos. Eu fiquei 4 anos sendo o mais moderno. Então, e operações de GLO, onde eu fui, a gente ia fazer garantia da lei da ordem bastante, muita. E tu adentra as cidadezinhas no interior, pessoal, que enxergam o exército a grande solução do Brasil. Enxergam o exército assim, pô, chegou o exército, cara. Aquela farda carrega... Cara, eu não fiz isso, mas eu fiz uma coisa muito forte. Que foi, assim, que me arrepiou mesmo. Foi talvez um dos momentos mais me senti prestigiado no exército. Foi quando a gente foi no Uruguai, numa missão aqui da 3ª Brigada aqui de Bagé. Nós fomos, brigada mecanizada aqui, né? Nós fomos uma missão no Uruguai e eu fui escolhido lá no quartel. Foram 3 sargentos, um tenente e um sub, né? Depois uns cabos e alguns soldados, assim. E eu tive o prestígio de ser escolhido. Fui nessa missão no Uruguai. Era competição das bandas dos exércitos, assim, né? Vários exércitos convidados, assim, da Argentina, do Chile, do Uruguai, do Paraguai, vários países. E a banda da nossa brigada, uma espécie de competição, assim, de bandas, muito legal, cara. E a gente desfilou depois. E nós estávamos com o uniforme camuflado, uniforme normal. Sim, de serviço. De serviço. E todas as outras bandas, uniformes de gala, uniformes, né? E nós, uniformezinho normal, camuflado, boininho e tal. E na hora do desfile, quando passou o exército brasileiro, todo mundo, o povo de Montevidéu ali levantou das arquibancadas e começou a aplaudir e gritar Brasil. E foi a vez que eu marchei com mais galhardia, assim, né? Levantei o joelho mais alto, assim, e me emocionei mesmo, cara, assim, me emocionei mesmo. E todo mundo levantou e aplaudiu mesmo. Os outros exércitos, todo mundo aplaudia, assim, né? As representações, mas quando passou o exército brasileiro, o pessoal uruguai levantou, cara, e, cara, me emocionei mesmo. Então isso aí, talvez nenhuma outra carreira vai ter dar essa oportunidade, aí, cara. Eu tenho certeza que não vai acontecer mais.
E devo muito ao Exército além dessa, né? Então, tá aí o que você precisa saber sobre o concurso. Excelente. Tá bom? Vamos para outra pergunta. O que você precisa saber sobre a prova e a disciplina? Acabou que a gente já meio respondeu, né? Antecipou. A gente já meio respondeu isso. A gente colocou as duas coisas juntos sobre o concurso, sobre a carreira. Sim. O que você tem que saber para lidar os fatores motivacionais corretos. E o que você tem que saber sobre a prova e as disciplinas. Você tem que saber as disciplinas ali, já falando. O peso, né? O peso, o que pesa mais, o que qual é o teu calo, né, cara? Sim. Por exemplo, o teu calo é na matemática, meu amigo. Tu pega a prova da ESA, que tu tem que acertar os mínimos. Ou na prova da SpaceX, que tu tem que acertar a mediana. A mediana tem que ser melhor que a massa. Que a massa, né? Tu tem que ir nos teus calos, porque senão tu vai reprovar na prova. Tu tem que estudar. Então tu tem que saber onde tu é bom e onde tu é mais ou menos, e onde tu é ruim. E a maior dica de todas, nunca abandone a matéria que tu não gosta, porque aí tu tá quebrado. Então não vai adiantar nas provas tu destruir em português e tirar 2 em geografia, tu vai ficar para trás. Então não adianta, até mais, né, cara? Às vezes tu destrói em português. Temos alunos aqui, destruíram em português, destruíram em matemática, foram muito bem na redação, mas aí o cara, história e geografia não foram mal. Mas era 12, o cara acertou 5, era pra acertar 6. Sim. Uma questão te derruba. Acaba subestimando, né? Geralmente as matérias mais teóricas, ou que se definem assim, é mais fácil, são subestimadas. Isso. A história e a geografia entram nesse patamar e aí o aluno vai deixando. Ele começa a faltar aula, ele deixa de ler. Ele, na hora, eu sei. Pelas provinhas eu vi que dá. Quer ver outra, Rafael, que acontece muito, isso eu vejo toda hora, cara. Até comigo. Tu faz uma prova de um concurso, tu vai bem em matemática, por exemplo. Ou tu vai bem em informática. Fui bem em informática. E tu tira aquilo como regra universal. Eu sou bom em informática. Eu sou o cara. E aí na próxima prova tu negligencia a informática, ou direito constitucional, ou direito administrativo, e tu toma ferro nessa aí, cara. Cada prova é uma prova. Nossos alunos da ESA aqui do curso, os caras passam num ano muito bem em matemática. E aí estudo história, geografia, português, redação. E aí o que acontece? Passam nessa, roda em matemática, verte a coisa. Eu já dei exemplo aqui de alunos que sempre passavam de enfermagem, por exemplo, passavam em todos, ficava em matemática. Aí teve um ano que passou em matemática e caiu em enfermagem. Não dá pra tirar um ano pelo outro, cada ano é uma prova. Tu tem que estudar mais o que tu tem mais dificuldade, o que tem mais peso. Mas tu não pode negligenciar as disciplinas, nenhuma. Levar elas no mesmo volume, na mesma intensidade. E se o cara vai fazer um concurso desses mais complicados, vai pegar, por exemplo, Secretaria de Fazenda de Estado, Receita Federal, Polícia Federal, esses concursos assim. Tribunal, cara, TRT, TRF, TRE, esses concursos, dependendo do concurso, cara, é uma nota de corte altíssima. E gente, assim, destruindo em tudo. Sim, notas que tu não acredita notas que tu não acredita, né, cara? O cara, assim, o professor Martinez é bom em matemática, vai destruir na prova. Aí o cara vai lá, sai bem na prova, mas com ele sai uma tonelada de gente bem também. Dependendo do concurso, tá todo mundo num acelerado gigante. E na ESA, não vai precisar gabaritar a prova, né? Na SpaceX, mas tu vai ter que... 5 já tá faltando nota. Teve anos aí que a prova da ESA... Tu conseguia os mínimos, tu tinha uma chance bem razoável de ir pra ela. Os 5 te salvava, né? No passado, quando a gente fez, tinha que ser 80%, né? Senão tu tava fora. Porque a prova não era tão difícil, menos conteúdo, então a nota de corte era muito alta. Bastante gente inscrita. Aí teve uma época que caiu o número de inscritos. Caiu lá dos 100 mil, que você baixou pros 40 mil inscritos, né? A nota de corte ficou melhor para os alunos, tu conseguia as médias ali, tu tava indo. Mas tá subindo de novo, exponencialmente isso. E rápido. E a prova tá ficando difícil, cara. Então agora anos anteriores, próximos, né? Os próximos anos mais próximos da nossa data agora, a nota de corte tá subindo, cara. Tá sendo alta. A gente tem nota boa aí que não tá indo. Que não foi suficiente. Tu pega uma saúde, né? O segmento feminino, pessoal, fato das meninas ainda serem mais compenetradas, né? Mais dedicadas, mais estudioção, elas são mais concentradas, né? Menos dispersas. Claro que tem exceção, claro, né? Claro que tem exceção. Uma maioria mais focada, Mas a quantidade de vaga é pequena e tem umas meninas, meu Deus, que acertam tudo. Coloca uma nota... a nota de corte é bem mais alta, né, cara? O segmento feminino pra ESA, SpaceX, a nota de corte é lá em cima. Infelizmente, ainda né?
tem que correr atrás. Maior, tem que correr atrás. É a estratégia de correr. Não adianta. Montar o planejamento, a tua estratégia e seguir. Vamos ver qual é o outro. Vamos embora, vamos pular essa aí. Agora vamos para nossa penúltima questão da aula, né? Opa! Como você deve planejar seu tempo e seus estudos? Então lá, já sabemos que a gente quer mesmo, é isso que a gente quer. Nós conhecemos o edital, estudamos lá, sabemos as disciplinas que vão cair, sabemos do cargo, queremos mesmo, sabemos as disciplinas que caem, o dia da prova, o tempo que nós temos. Agora é planejar os seus estudos. E agora? Como é que tu fez, Rafael, para passar na ESA? E eu sei que tu estuda para faculdade, tudo vale. Isso aqui não vale só para concurso, Sim. vale para tudo. Mas quem estuda nunca para, né? Gosta de estudar. Como é E que eu sou tu professor faz, cara? também. Como é que tu Então, faz? o tempo, ele... a coisa que eu mais concito, assim, para estudar é o quê? Tu nunca pode parar, não pode haver intervalo, lapso de tempo, lapso temporal. Por exemplo, vou dar um exemplo. Tu escolheu a ESA, fez a ESA em 2019, depois do dia 4 de agosto sai o resultado lá em setembro, por aí sai o resultado, você viu que não foi contemplado. Né? Ou tu já sai da prova mais ou menos que tu não foi bem. E aquilo ali tu abandona de uma forma total. E quer retomar os estudos em abril do ano que vem, de 2020. Vai funcionar? Não, cara, não é assim que funciona. Tu pega e segue, tu tem que ter um planejamento. Né? No caso da ESA, né? A gente abordou a ESA e a SpaceX, que possuem as matérias, as bases são as mesmas, português, matemática, geografia, história, só a química física que vai entrar E na agora SpaceX. inglês também. E o inglês, né, que entra nas duas. Redação. Então, tu vai dividir os teus dias da semana conforme as matérias. Né? Tu chega ali, qual é o tempo de estudo que tu tem? Tu trabalha o dia todo? Nossa, eu trabalho e vou pro cursinho à noite. Então, o teu tempo é curtíssimo. Tem que Tu planejar mais, tem mais obrigação de planejar. Porque a qualidade do não teu tem tempo a estudo desperdiçar, né? vai ter que ser muito boa. Porque tu, por exemplo, vai chegar em casa depois do cursinho 11 da noite, e aí tu, não, vou estudar da meia-noite às 2. São só 2 horas. Quando eu estudei pra ESA, cara, eu 2 tive horas excelentes. a sorte de não trabalhar. Sim. Minha mãe aguentou pra mim um ano. O ano que eu passei, 2003, eu trabalhava e estudava. E quando tu entra nessa situação, mais fundamental é o planejamento, né, Sim, cara? total. Tu não pode errar, tu não tem tempo pra desperdiçar. Eu estudei, como eu digo pra gurizada, eu não sabia estudar, não sabia nada, técnica de estudo, técnica de nada. Foi força bruta, meu amigo. Estudei força bruta, sem técnica, sem saber estudar. Estudado de qualquer jeito. Consegui, graças a Deus, por causa do esforço e do volume. Da força, da intensidade. Batendo com a cabeça na parede até que a parede rachou. Mas não precisa a maioria do pessoal não tem esse tempo, essa oportunidade para estudar. Eu já, em outras oportunidades que já trabalhava, dava aula, tive que me planejar bem, porque senão eu não tinha tempo a perder, né, cara? E eu sei que o Rafael sempre foi organizado, até hoje é. Eu sou meio bagunçado, ainda tenho dificuldade de me planejar, embora até seja professor de administração, mas sei na teoria, tenho um pouco de dificuldade em me organizar. Mas eu sei que o Rafael aí, o pessoal comenta, tem boas dicas aí também de se planejar. Mas uma coisa que eu vou dizer, Rafael, eu acho que tu vai concordar, é que não tem uma receita universal, cara. Excelente, não é... Tu vai olhar livros aí, vai te dar técnicas de estudo e tal, mas não tem, porque cada pessoa é diferente, né? Sim. Tem gente que estuda uma disciplina por dia. Tem gente que recomenda isso. É o jeito que eu estudo. Tu estuda uma por dia, né? Uhum. Eu não consigo, porque se eu ficar muito tempo na mesma disciplina, chega um momento que a disciplina perde o interesse pra mim. Então eu divido 2, 3 disciplinas no dia, depende da prova. Tem prova que tu vai fazer, tem 20 disciplinas. Sim. Né? Então se tu for estudando uma por dia, tu vai ter não bate nunca. Não bate nunca, né, cara? Mas a ESA SpaceX, ela fecha com os dias da semana, tu já reparou? Sim. Ela fecha com os dias da semana. É uma quantidade bem certinho, 7 dias da semana, isso te ajuda muito. Tu entendeu? E ainda de repente sobra ali um domingo, que quem tá estudando para concurso, pessoal, não tem domingo. É domingo a domingo. Claro. O negócio não para, não tem mais aquela coisa. É um sacrifício, tá? Porque no momento em que tu tá deixando de estudar, se não pesar na tua consciência que nesse momento tem outro estudando por isso, não ficar com remorso por isso, tá errado. Tem alguém estudando nesse momento, cara, eu vou pra cá. Sentir isso aí, esse remorsinho. Sabe quando eu trabalhei em Martinez, o que eu fiz? Eu saía do cursinho à noite, 10 e pouco, chegava em casa, me alimentava, e aí dava uma relaxada assim, 10 minutinhos sentado, porque eu tava no acelerado do trabalho, do curso. Sim.
E aí o que eu fazia? Aí eu começava a estudar, ia até umas 2 e pouco da manhã, tranquilo. Me adaptei a ter o sono curto, sim. né? E esse pouco tempo que eu estudava após, que era 2 horinhas só, eu depois, no final de semana, eu tirava. Porque eu trabalhava de segunda a sexta. Sábado e domingo eu estava em casa. E aí eu adentrava sábado e domingo full time. Sem dó nem piedade. Você entendeu? Não é 10 minutos que eu... Não, tem 10 minutos. Parou só para alimentar, ir ao banheiro, tomar o banho e só. E caderno de novo até... Né? Não foi à toa, né? Quando eu saí da prova em 2003... no concurso da ESC, a minha foi 2 etapas, né? Você lembra aquela mais loucura, complicada, né? Pior, Mas quando eu saí da primeira etapa, sabe o que é a pessoa sair? Eu comento sempre com meus alunos, eu saí de lá, assim, ó, vou arrumar minhas mochilas e vou ir. Passei muito folgado, mas passei com muita sobra, cara. Eu fui como se fosse fazer um simulado, tava muito, né, muito tranquilo. E a segunda etapa eu fui muito tranquilo também. Saí de lá já com as malas prontas para ir para Três Corações, que foi a cidade que me abraçou para fazer o curso. Então, o que tu faz para te planejar? Vê o tempo que tu tem. O Martinez teve o dia todo para estudar. Ele aproveitou na brutalidade. Hoje ele já não faz mais assim. Então, tu vai fazendo o teu planejamento. A melhor forma, eu acho, tu estudou, tu tá no cursinho, terminou a aula de matemática, tu vai em casa e estuda matemática, cara. Porque aquilo tá fresco na sua cabeça, e tem até teoria cara. Neurocientífica aí, né, da neurociência. Professor Piazzi, né, tem os vídeos dele no YouTube, hein, explica bem isso, cara. Que a informação que o professor está te passando, ali, ela fica numa área temporária, que é o sistema límbico, né, cara? Sim. E se tu não revisa em casa antes de dormir, ele vai ser deletado. Ao revisar em casa antes de dormir, aquilo ali se consolida e tem uma probabilidade maior de ir pro córtex. Sim. E aí tu vai reter aquilo pro resto da tua vida. Ou por um grande espaço de tempo, que é o projeto, né? Tu tem que estudar aquilo para que fique. Saber o máximo possível na maior parte do tempo possível. E na véspera da prova, na prova, tem que estar sabendo aquilo. A sistemática que eu uso, eu sou muito visual. Muito visual. Uhum. Praticamente eu decoro a página. Chegar para mim onde estão lá os domínios morfoclimáticos dentro do livro do Demetrio Maioli em 2005. Eu vou dizer a página que está lá. Porque eu consigo, mas isso é a minha... E é a repetição. É a minha capacidade fisiológica, é assim. O pessoal coloca as coisas e tudo, eu sei que faz isso, no quarto, né? Celotex. Meu quarto é todo pendurado. Eu faço pequenos resumos em post-it e colo. E aí eu terminei meu estudo daquele dia fazendo esse resumo e colando ali. Aí no outro dia eu estudo, antes de começar o estudo de novo, eu revejo tudo que está colado. Passo aquela leitura vertical, assim, né? Aquela leitura na diagonal. Li rapidamente, sem me prender. Torno a estudar. Faço o resumo, colo novamente no meu quadro. Depois, no outro dia, a mesma coisa. Para onde eu vou? Vou pro quadro. Vejo o quadro, vou pro estudo. Faço o resumo, colo no quadro. Essa sistemática, pessoal, quando tu vai ver o quadro pela 1000ª vez, tu já sabe até onde Eu fiz isso também cara. Pra ESA, botei a tabela periódica, não a tabela inteira. O professor disse, ó, tem que estudar esses. Eu decorei até hoje, cara. Eu estudei sabe aonde tá o lugar? Ó, hidrogênio, lítio, sódio, potássio, rubídio, césio, frâncio. Berílio, magnésio, cálcio, estrôncio, bário. Isso eu estudei pra ESA. Quantos anos faz, cara? 19 anos. Quase 20 anos. Eu estudei só pra... Nunca mais estudei. Mas eu colei do lado da minha cama e sabia os que o professor mandou decorar. Eu decorei. Né? Não caiu na prova, mas eu decorei. E eu posso falar pra vocês aqui que o que faz tu aprender, meu amigo, é uma coisa chamada repetição. Sim. Repetição. Tem duas coisas que aceleram a tua memória. Emoção e repetição. Não dá pra fazer tudo emocionante, né? Não. O tempo todo. Domínios morfoclimáticos. Pô, até tu tira uma emoção aí vendo o professor Rafael. Mas, meu amigo, não dá. Não vai. O tempo todo. Então é repetição. E quando tu cola os troços na volta, é repetição visual. Tá vendo aquilo o tempo inteiro. Tu tá imerso naquilo, né, cara? Sim. Aquilo que nem os professores de idiomas aí falam, tu quer falar um idioma fluente, tu tem que... Imersão total. Então... Eu repeti tantas vezes, cara, as fórmulas de matemática. Eu tinha um caderno desse tamanho que eu estudava para essa. E eu repeti tanto que eu, como tu falou, eu conheci o meu caderno, assim, todas as folhas do meu caderno, onde eu pintei com cara e tinha marca-texto, que no dia da prova da ESA de manhã eu me acordei um pouco mais cedo.
nervoso pra prova, tomei meu café e peguei meu caderno e fiz assim, ó. Folhei todas as páginas e parava nessa, olhava. Tá. Folhei todas as páginas, olhei pra todas as páginas e fui pra prova, graças a Deus, sabendo todas as É formas. um método. Foi um método, Foi um mas método. eu repeti aquele caderno tantas vezes. Sim. Tenho minhas digitais nele. Mas tudo isso que a gente disse é particular, né, Sim, Rafael? mas serve também pra Serve pra tem vocês, muita gente que né, vai se cara? identificar. Vai se identificar. Né? Tem gente que vai sim, professor, eu Depende gosto muito do teu tempo diário. É, nem sempre quem tem mais tempo de sobra é que vai estudar melhor. Então, vai na qualificação, na tua qualificação. Eu sou mais auditivo e é nessa parte aí tu vai formatando aquilo até chegar num nível que pouco tempo vai te servir. Né? Então, é o nosso caso que hoje que a gente acumula E tem coisa, várias dependendo do coisas, concurso, meu amigo, tem coisa que não adianta tu estudar milhões de vezes. Tem coisa que tu tem que estudar na véspera da prova, né? Às vezes tem aquela leizinha na prova que é bem curtinha e cai um monte de questão daquilo. E é uma lei bem curtinha. Agora tá ali. Tu tem que pegar aquela lei na véspera da prova e ler aquela lei, cara, meu amigo. Entende? Porque tu vai chegar na prova no sistema límbico mesmo e vai fazer aquilo ali. Tá bom? Vamos para a última questão aqui para fechar a nossa aula. Como você deve estudar, né? A gente acabou já contemplando, se emocionando aí, contemplamos as 5 questões aí, como você deve estudar. Você deve estudar na forma mais confortável para você possível, dentro das suas possibilidades. Você tem 5 horas para estudar, além do cursinho, ótimo. Aproveite bem essas 5 horas. Você Agora, não tem. Tu não pode nunca deixar de estudar. Eu cheguei cansado, eu tô desossado, professor. Vou abandonar hoje, não abandone. Não abandone. Tu não pode perder, isso tem que se tornar um método, tem que ser a imersão. A partir do momento que tu deixa um dia de estudar, 2 dias, 3 dias, 4 dias, tu vai passar 15 dias sem abrir um caderno. Cara, o estudo tem que ser diário. Isso é certo, diário. Todos os dias. Fato. E outra coisa, tu tem que encontrar um prazer de estudar. Sim. Encontrar. Tu não vai conseguir prazer o tempo todo, mas, meu amigo, tu só é bom naquilo que tu faz com prazer. Sim, tá melhor. Por exemplo, vou dar um exemplo. Tu gosta de nadar. Tia, tu vai ser um bom nadador se tu te esforçar naquilo. Tu gosta de jogar xadrez. Tu vai ser um bom atleta de xadrez. Mas tu tem que amar aquilo. Tu gosta de música. Abraça a causa, né? Abraçar a causa. Então tu vai ter que achar um prazerzinho ali em estudar. Claro. E a gente encontra, né, Rafael? Sim. Eu, quando fiz a prova da ESA, me faltava alguma coisa depois da prova. Eu tinha que estudar. Eu gostei de estudar, aprendi a gostar. Foi a ESA que abriu minha mente para eu fazer faculdade, para eu seguir estudando. A minha também. Senão eu não teria estudado. A ESA que me instigou e a repetição, cara, até dizia Freud, né? O hábito cria uma ruga, né? Um sulco no cérebro. Cria uma forma, o cérebro do ser humano lá, aquelas rugas lá, muitas delas é hábito. O hábito faz uma mudança morfológica no teu cérebro, né? As estruturas lá psíquicas, as conexões neurais mudam. O hábito. Então, se tu tem o hábito de estudar, meu amigo, tu vai achar um prazer nisso, tu vai gostar disso. Correr também, né? Correr é horrível. Cara, correr é horrível. O começo é terrível. Mas quando tu começa a correr com frequência, larga o hormônio lá que eu não sei qual é, endorfina, um deles lá no cérebro, coisa assim. E tu quer correr cada vez mais, cara. E tu sente falta de correr. Eu tinha alunos e soldados no quartel, que o cara dizia, pá, como eu gosto de correr, o dia que eu não corro eu passo mal, falta alguma coisa. Então estudar todos os dias é um mínimo que tu tem que fazer para passar numa prova. Com certeza. Um mínimo, né? Com frequência, estudar todos os dias, com qualidade, né, Rafael? Não adianta estudar... pensando noutra coisa. É uma coisa que a gente não tocou muito aqui, mas é as mídias, o celular, essa loucura que tá isso tá na aula 2, né, Rafael? Na aula 2 a gente vai bater bem isso aí, que são os erros que você não pode cometer. Esse vai ser para próximo capítulo. Ficar a perder aí tempo estudando, perdendo tempo no celular, nós vamos bater bem isso aí também. Verdade. Mas na forma de estudar, pessoal, assim, na ESA, por exemplo, lá na ESA não tinha estudo com qualidade, né? Como aluno da ESA. Não, impossível. É impossível, tu não tem, porque tu não te deixava dormir, tu dormia há pouco tempo e tu tinha que estudar para as provas. E eu me lembro, assim, várias vezes, eu pegar um SIGRA, né? SIGRA. Abri o SIGRA lá, que é um manual lá, e eu lia a frase e eu não conseguia chegar no fim da frase. Caía minha cabeça na metade da frase. Aí eu lia de novo, caía a cabeça na metade da frase. Eu tentava 5, 6 vezes, não é possível. Eu levantava, lavava a cara. Eu tenho que ler essa frase. De tanto sono. Sim. Se isso está acontecendo com você, meu amigo, dorme, vai dormir, levanta mais cedo.
tu tá perdendo tempo, tá te enganando, tu não tá estudando nada. Na ESA que era um A caso... ESA era burocutagem total, força bruta. Faz parte da formação, né? Mas agora, como estudante de concurso, não. Precisa de Tu tá qualidade. dormindo, então tu dorme, acorda mais cedo. Toma um café. Entendeu? Pega um sabadão, Toma. sai, vai pra uma biblioteca que tá silenciosa. Tua casa é barulhenta, vai pra uma biblioteca. Claro. Vai pra uma biblioteca, vai pra uma casa de um amigo que sabe que lá tem um galpãozinho no fundo, tu fica quieto lá, ninguém te Faz por incomoda. ti, cara. Faz por De ti. preferência que não tenha conexão à internet, aí tu vai lá, tu vai estudar o teu material, né? Então, o que eu tinha era isso aí. É isso aí, né, Rafael? Eu acho que pode Então, ser. pessoal, fechando aqui a nossa aula, esperamos que vocês tenham se identificado com isso que a gente falou, né? Tenha servido como exemplo. Sim. Teremos aí a oportunidade de demonstrar aos alunos também comentando isso. O discurso vai ser o mesmo, faz mais de 10 anos, aí 12 anos que eu preparo para concurso e eu escuto o mesmo discurso, Sim. né? Para mim, então, é bem diário isso. Vai corroborar tudo isso que a gente falou. Então, a gente vai encerrar essa nossa primeira aula. Espero que vocês tenham gostado, né? Nós vamos mandar o link para vocês da segunda aula, onde a gente vai falar dos 10 erros que não se pode cometer. Vamos contar também com os outros professores, que são sargentos também, o professor Diego e o professor Fabrício, também com o professor Amílio, tá? E vocês, o Diego e o Fabrício também são sargentos do Exército, passaram pelas mesmas coisas da gente. Vamos ajudar aí nessa próxima aula. Então, contamos com a presença dos senhores. Muito obrigado pela audiência aí. Esperamos que tenha ajudado vocês aí. Com certeza. Deixa um abraço. Valeu.